Muito bem, minha gente. Estamos de volta aqui para mais uma série de estudos. Na realidade, estamos já chegando na reta final, mas hoje a gente vai começar agora a tentar fechar a boca do saco aqui nessa coordenação de panoramas proféticos. Nós estudamos Daniel, estudamos Apocalipse, estudamos Oséias, vários profetas, várias profecias. E hoje nós vamos falar sobre a Batalha do Armagedon. Haviam feito essa pergunta para mim e eu vou falar um pouquinho sobre essa batalha, tá certo? É a batalha. Muita gente tem filme, tem livro, tem muita coisa escrita e falada sobre a Batalha do Armagedon. E tem muita abobrinha sendo falada por aí, abobrinha profética. Então vamos ver o que a palavra diz, baseado no que a gente está estudando aí, já nessas quase 3 semanas de profecias. Então a sua mente está se desdobrando aí para compreender essas coisas. Então que o Espírito Santo realmente ilumine a nossa mente mais uma vez. Então vamos voltar aqui às pragas, porque a Batalha do Armagedon está ali no final das pragas, está na 6ª praga, preparando para a 7ª, que é a volta de Jesus. Então a gente vai entender. Então vamos lembrar algumas coisas aqui. As pragas, a primeira praga cai sobre aqueles que têm a marca da besta, certo? Então nós já vimos isso e já entendemos ontem o que é a besta, o que é o falso profeta, o que é o anticristo, o que é a ponta pequeno chifre. Agora vamos ver aqui sobre quem cai essa praga. O 6º anjo derramou a taça sobre o grande rio Eufrates e secaram as suas águas para que fossem preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então, vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Então, veja só, aqui fala dessa batalha, a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, a batalha do Armagedon. Então, as pessoas me perguntam, haverá uma 3ª Guerra Mundial, 4ª Guerra Mundial? Pode ser até que haja um grande conflito mundial aí e tal, mas se houver 1 ou 2 ou 3 ou nenhum, isso não importa porque não está na profecia. O que está na profecia é que haverá uma grande batalha no dia do Deus Todo-Poderoso, que seria as vésperas da volta de Jesus, na 6ª praga, e essa batalha é chamada Batalha do Armagedon. E essa batalha, ela reúne 3 poderes demoníacos, 3 forças do mal. E aqui você vai ter que fazer um contraponto com o que está em Apocalipse 14. Apocalipse 14, versos 6 em diante, fala das 3 mensagens angélicas. Diz que saíram 3 anjos para proclamar. Esses 3 anjos para proclamar para o mundo todo a mensagem de Deus. É um convite à verdadeira adoração. Porque aqui diz, olha, saiu o primeiro anjo dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, Deus faz uma coligação de 3 anjos simbolicamente, aqui é a igreja dele, esses 3 anjos representam a tríplice mensagem que a igreja tem para proclamar a verdade. Então, juntando esses 3 anjos com o 4º anjo de Apocalipse 18, que é o anjo que vai fazer o alto clamor, a última proclamação do Evangelho, quando vier a chuva serôdia, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês num gráfico. Então, Deus tem essa tríplice aliança angelical, simbólica, representativa, através da igreja, a sua força espiritual na terra, certo? E agora aparece o diabo, o inimigo de Deus, com a tríplice aliança também. Veja, eu sempre falei, a obra de Satanás é fazer uma contrafação, é imitar, é querer assumir o ponto de Deus, é querer usar a estratégia de Deus. Para você ter uma ideia, quando Cristo veio aqui na Terra, Jesus era um nome muito comum naquela época. Todo mundo queria ter um filho que fosse Jesus. Até Barrabás, que foi trocado por Cristo na hora da crucifixão, ele chamava Jesus Barrabás, segundo a história. Então, Satanás sempre tenta fazer essas imitações e esses paralelos com as coisas espirituais. Você vê, nós estudamos ontem, ele tirou o dia de Deus e botou o dia do sol para ser adorado. Então, para transmutar a verdadeira adoração. As pessoas às vezes adoram ao diabo e nem sabem. E veja que no texto que nós lemos aqui,
E por trás dessas 3 hostes aqui está Satanás. Então, primeiramente aqui, vamos ver aqui, esse sexto anjo, aqui diz que ele lançou a sua taça sobre o rio Eufrates e as águas secaram. Veja só, embora as pragas sejam literais, elas têm dinâmicas diferentes. Quando ela envolve pessoas e afeta a natureza, está muito claro. Mas, por exemplo, onde que é o rio Eufrates? O rio Eufrates seria o palco do último conflito bélico sobre a Terra? A última guerra mundial seria lá na região do Oriente, onde está o rio Eufrates? Seria isso? Não. Como é que a gente sabe que não? Que aqui agora entra uma linguagem figurada nessa praga aqui. As outras pragas são literais, tudo mais, e daqui a pouco volta a literalidade. Mas qual é o elemento simbólico? Olha, veja só, dragão, besta, falso profeta, são elementos simbólicos. Então, a linguagem da sexta praga recebe uma conotação diferente. Então, o rio Eufrates aqui, agora volta a representar povos. Então, os povos que davam apoio à besta, o poder que dava o apoio à besta, retira o seu poder. E agora se prepara o palco para uma grande batalha, para uma grande confusão. Então se junta aqui o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão já está bem claro na Bíblia, nós já estudamos o que é o dragão. O dragão é o próprio diabo, é o próprio Satanás. A Bíblia é muito clara. A antiga serpente chamada dragão, que é o diabo e Satanás. A Bíblia descreve quem é. Então, mas quem é a representação do diabo na Terra? É aquela representação que ele deixou lá no Éden, quando ele disse para a mulher, e aqui daria um estudo, que precisaria de um estudo para vocês dar, sobre a imortalidade da alma. O mundo hoje, o mundo cristão, católicos e protestantes, creem numa doutrina demoníaca que foi criada lá no Éden, para Eva. Se você comer do fruto, certamente você não morrerá. Então as pessoas acreditam na imortalidade da alma. Então todas as religiões que se fundamentam no espírito, no espiritismo, né, na reencarnação. Então, é o espiritismo e todas as religiões espiritualistas. O catolicismo e o protestantismo não são religiões espiritualistas. Elas não acreditam que a pessoa reencarna. Mas o espiritismo e todas as suas segmentações, as religiões afro, as religiões da China e de outros lugares da Índia, que acreditam na reencarnação, que os animais são reencarnação de pessoas. Então, todas essas religiões espíritas ou espiritualistas que acreditam dessa forma, então são a personificação. Não é só a igreja do diabo que acredita e tem conversa e papo com espíritos, não é? Então, toda a religião de um espírito espiritualista é representada aqui pelo dragão. É a representação direta dele na Terra aqui. Daquele engano, o primeiro engano dele, lá no Jardim do Éden, foi lançar os fundamentos do espiritismo. O diabo não brinca não, ele não é fácil. A besta nós já estudamos aqui. A besta que é chamada de anticristo, que é chamada de chifre pequeno, né, animal terrível espantoso e tudo mais, é o catolicismo, o sistema papal. Nós já estudamos aqui. E o protestantismo é representado aqui pelo falso profeta. Veja que Cristo avisou sobre os falsos profetas. Os falsos profetas viriam pregando, ensinando, curando, fazendo maravilhas e milagres em nome dele. Que é o que a gente vê aí no mundo evangélico, no mundo protestante hoje. Só que todos eles têm alguns pontos em comum. A crença na imortalidade da alma, porque católicos e protestantes em geral e os espíritas creem na imortalidade da alma. Então eles têm um ponto que Satanás colocou que une doutrinariamente todos eles. E além disso, os protestantes e católicos também têm o domingo como um dia de conexão. E outros pontos doutrinários também. Então há uma ligação conceitual que muitas vezes nem sabem. Mas o diabo sabe, e Deus sabe também, e agora você está sabendo. Então essa tríplice aliança demoníaca nada mais é do que uma tríplice aliança religiosa. Quando chegar no final dos tempos, hoje tem dezenas, milhares de religiões, mas existe um movimento chamado ecumenismo, que é uma busca, uma tentativa de unir as religiões. Nunca vamos conseguir fazer uma união física das igrejas. Mas o ecumenismo verdadeiro é uma união conceitual, um sincretismo conceitual. Mas essas religiões vão se unir no objetivo comum quando a porta da graça se fechar. Então, essa sexta praga, e você sabe que as pragas acontecem quando a porta da graça está fechada. Então, quando as coisas começam a ficar complicadas no mundo, aí a grande tribulação, as pragas caindo, a angústia das nações, aquele negócio todo que a profecia fala, então esses poderes religiosos vão se unir contra aqueles que eles acham que são os causadores de tudo isso.
Quem são? Aqueles que estão pensando e pregando diferente, que estão pregando contra o espiritismo, que estão pregando contra o catolicismo, que estão pregando contra o protestantismo. Quem são esses? Somos nós. São aqueles que amam a verdade, que amam a Cristo, que pregam a verdade, que não tem medo nem vergonha de pregar a verdade. Que não estão para fazer carícias no erro. Nós falamos com amor, mas falamos com sinceridade de coração. Meu amado, meu querido, meu irmão, minha irmã, você é privilegiado de saber dessas coisas. Então, aqui essa tríplice aliança demoníaca vai se juntar para a última batalha final, que é a Armagedon. Então a batalha final não é uma batalha de guerra de armas, de flecha, de sei lá o que, de bomba atômica, de bomba química. É a última batalha no grande conflito entre o bem e o mal, às vésperas da volta de Jesus. E aqui diz assim, olha, veja só, aqui diz na Cita Prada, eles secaram preparando para os reis do Oriente. Quem são os reis do Oriente? Aqui é uma linguagem que representa a volta de Jesus. Jesus Cristo Rei e os seus anjos vindo. Lembra que Jesus disse, assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então aqui os reis do Oriente representam a própria vinda de Jesus. Então todo esse ambiente de conflagração religiosa é a preparação para a volta de Jesus, que vai se dar exatamente na sétima praga, com a chuva de pedras e tudo mais. Então, meus amados, o que é a Batalha do Armagedon? A Batalha do Armagedon é a batalha final entre o bem e o mal, entre Cristo e seus anjos. Aquela batalha que começou lá no céu, lá em Apocalipse 12, né? E houve batalha no céu, e Cristo guerreou com Satanás, e Satanás com seus anjos. E não houve lugar para ele lá no céu, e ele foi expulso para a terra, ele e seus anjos. E Judas diz que eles estão guardados para o dia da destruição, que vai ser depois do milênio. Mas enquanto isso, estão fazendo essa confusão aqui na terra. Satanás não descansa nem um minuto. Mas o Espírito Santo também não descansa. Os anjos de Deus não descansam e nós somos maioria. Como eu disse ontem, mas Deus é maioria, nós somos maioria em Cristo Jesus. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E para a gente, no meio de toda essa confusão, de toda essa guerra, desse conflito, olha que essa é a mensagem bíblica. Não é terrorismo, não é criticar a religião, não é criticar a igreja. É um convite para a salvação. Olha o que diz o verso 15. No meio das pragas, como é que surge essa luz aqui, ó. Capítulo 16 de Apocalipse, verso 15. Eis que venho como ladrão. Feliz, bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. O que significa isso? É ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, é aceitar a Cristo, é ser batizado nas águas, porque é ali que a gente demonstra para o céu e para a terra que realmente a gente entendeu essa mensagem, que a gente quer ir para o céu e para a eternidade. É ser lavado no sangue do Cordeiro e andar na presença de Jesus todos os dias. Esse é o convite de Cristo. Deixa eu mostrar aqui para você um gráfico, um cronograma, já haviam me pedido, eu vou colocar um cronograma dos eventos finais. Existem vários cronogramas, eu elaborei esse aqui, pode ter alguma mudança de um detalhe, outro aqui, alguns acrescentam uma coisinha aqui, outro lá. Então vamos ver aqui, o cronograma dos eventos finais. Então, a primeira coluna aqui é o tempo atual, que estamos vivendo o tempo do juízo investigativo. Nós já estudamos isso, começou em 1844, a investigação de ver quem é que vai para o céu, desde o tempo de Adão. Então Deus está fazendo a classificação porque Pedro disse que era necessário que começasse o juízo e que começasse pela casa de Deus. Porque Cristo não pode levar ninguém para o céu se não for julgado. Então o juízo é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo do juízo, de investigação. Mas nesse tempo também está acontecendo os sinais do tempo do fim. E logo em breve, daqui uns dias vai acontecer a chuva serôdia, que nós já estudamos, é o derramamento do Espírito Santo. Com isso vem um alto clamor, que é o anjo de Apocalipse 18, que prega sobre terra e mar, convidando as pessoas a sair do engano, do erro e abraçar a verdade. Nesse instante que muitos estão sendo agregados ao povo de Deus, vem um negócio que a Bíblia diz que haverá, nós não estudamos isso aqui, nem vamos estudar, chamado sacudidura. O que é sacudidura? A sacudidura é um movimento dentro da própria igreja que quem é crente fica, quem não é sai. Então, vai haver esse movimento. Então, aqui daria um estudo também de pelo menos aqui 1 hora de estudo sobre a sacudidura. Haverá o selamento. Ontem eu falei sobre isso. Uma parte, pelo menos. O selamento. Apocalipse 14 e Apocalipse 7 falam do selamento dos filhos de Deus. Que são 144 mil e os que são selados com o Espírito Santo para se preparar para o que vem, os eventos finais. E aqueles que são selados com a marca da besta. Então esse selamento é duplo. Está sendo selado o povo de Deus, está sendo selado aqueles que recebem a marca da besta. E aqui a gente tem que saber qual que a gente vai ser selado. E aí vem os eventos, os sinais do final, já estamos aqui. Aí Cristo então encerra o juízo investigativo, nesse momento então encerra
a porta da oportunidade, a porta da graça. E no período antes da volta de Jesus, que chamamos no período do fechamento da porta da graça, o que acontece? Acontece as 7 últimas pragas, que nós já estudamos, estamos estudando um pouquinho mais. Essas pragas geram aquilo que é chamado nas profecias, em Daniel, em Mateus e nos evangelhos, e Paulo chama, e aqui também em vários lugares, a grande tribulação ou angústia das nações. Quando você ouve falar da grande tribulação ou grande angústia das nações, é justamente esse sofrimento mundial causado pelas pragas. E esse sofrimento mundial vai gerar na igreja de Deus, que nós vamos estar aqui, vamos passar pela tribulação, mas não vamos ser afetados. Nós já estudamos, cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tal, e tudo não vai ser atingido pela praga nem pela tribulação, mas vai ser atingido pela angústia de Jacó. E o que é a angústia de Jacó? Quando Jacó estava lá no vale, que ele se encontrou com o anjo, a angústia dele foi porque ele estava indo para voltar se encontrar com seu irmão, e não sabia se Deus o havia perdoado, se o irmão o havia perdoado, ele estava muito angustiado, foi aquela noite de luta com Deus ali. Então, nesse momento que o Espírito Santo se retirou da terra, embora o Espírito Santo não vá se retirar dos filhos de Deus, mas será que eu confessei todos os meus pecados? Será que eu recebi o perdão de todos eles? Será que faltou alguma coisa? E o medo da grande tribulação, porque aqui vai surgir nesse momento a perseguição aos cristãos. A perseguição por quê? Porque eles vão achar um culpado para todo esse sofrimento. E esse culpado é o povo de Deus, aqueles que denunciam os erros de Babilônia. Então, nesse momento, começa a perseguição, o decreto dominical, porque aqueles que não se submeterem a o sistema papal, como foi no passado, vai acontecer, decreto de morte, decreto de prisão, então vem o decreto dominical. Não estudei sobre isso em detalhes, mas estudamos um pouquinho sobre o sinal da besta. Esse aqui já seria assunto para mais um estudo. A perseguição vem por causa disso, e aí vem o final, que é a batalha. Tudo isso aqui é o que chamamos de Batalha do Armagedon, né? Esses eventos durante o fechamento da Porta da Graça, né? O que vai gerar isso, então as 7 pragas, grande tribulação, aí está tudo dentro desse grande conflito, final desse grande conflito ali. Aí Cristo vem, nós já estudamos também, então tem a ressurreição dos justos, tem a transformação dos justos vivos, juntos são arrebatados, a igreja é arrebatada para o céu, não é arrebatamento secreto, todo mundo vai ver, os ímpios que estão vivos morrem, os que morrem continuam mortos. Aí vem o período de 1000 anos, né? O que acontece nos 1000 anos? Aí é a segunda fase do juízo, é o juízo de confirmação da sentença que está sobre os ímpios que não foram para o céu. Então os livros vão se abrir, a gente já estudou sobre isso aí, sobre o juízo de Deus nessa fase. Nesse período Satanás está preso sobre a terra, porque a terra é um grande deserto, está totalmente desolada, os ímpios estão sendo julgados lá no céu e nós estamos como justos lá no céu também acompanhando esse julgamento. Terminou os 1000 anos, então vem o final do juízo, que é a terceira fase, que é o juízo executivo. Vida eterna para os justos e morte eterna para os ímpios. A Nova Jerusalém desce do céu. Os ímpios ressuscitam para saber a sua sentença eterna, e aí desce fogo do céu quando eles tentam reunir ali para aquela batalha de Gog e Magog, tentam cercar a cidade santa para destruir, aí desce fogo do céu e consome, segundo o Apocalipse capítulo 20, né? O fogo consome Satanás, seus anjos e os ímpios. E aí é o final do grande conflito entre o bem e o mal. E aí depois desse final, eis que faço nova todas as coisas. Eis que eu vi um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, é estabelecido o reino eterno de Cristo. Coisa melhor do que isso, meu irmão? Você quer coisa melhor do que a profecia para nos encher de fé, de coragem, de esperança, a verdade que revela, a verdade que liberta? Eu espero que você tenha sido abençoado com esse estudo. Amanhã tem mais uma bênção muito, muito carinhosa preparada pelo céu para você. Então não perca não, que vem coisa boa aí para a sua vida e para a vida da sua família. Que seja contigo. Até amanhã.